Voltamos para finalizar com os exercícios da aula de empuxo 47 e 48. O primeiro exercício diz o seguinte: considere que a densidade da água da piscina seja igual a 1000 kg por metro cúbico e que a massa de refrigerante suposta... Vamos lá. Retoma aí o exercício. Estava tudo bagunçado e enunciado. Digamos que você esteja segurando uma lata de refrigerante fechada debaixo d'água, como mostra a figura seguinte. Está aqui a figura. Considerando que a densidade da água da piscina seja igual a 1000 kg por metros cúbicos, que a massa da lata de refrigerante, supostamente cilíndrica, seja igual a 535 gramas, que a pressão atmosférica local seja 10 a quinta newton por metro quadrado e que o campo gravitacional seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a pressão inferior e a pressão superior em newton por metro quadrado que a água da piscina exerce nas faces inferior da lata e na superior, respectivamente. Obtenha também a diferença de pressão em newton por metro quadrado. Turminha, então a gente vai para a telinha de resolução. Vou puxar minha folha aqui e só um instantinho. Bom, então retomando agora com a nossa folha de exercício apostos aqui. E vamos lembrar de uma coisa, esse exercício 1, ele basicamente vai refazer o passo a passo da aula, tá? Então, se você quiser ir acompanhando esse exercício, mais ou menos como o que eu fiz ali com vocês, vai dar na pinta, tá? Então, item A, o seguinte, ele quer saber a pressão no fundo e a pressão na superfície da lata, tá? Essa pressão vai ser exatamente aqui a pressão inferior, é a pressão da superfície, ou a pressão aqui no caso atmosférica, mais dGH do inferior da lata, né? Da porção inferior. Foi dado para a gente que a pressão atmosférica é 10 a quinta newtons por metros quadrados. A densidade da água, eu não anotei esses valores, mas é que eu estou conseguindo acessar direto aqui. Vocês podem anotar se acharem que fica mais confortável. 10 a terceira quilogramas por metros cúbicos, vezes a gravidade, que a gente vai adotar 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura. A altura na figura é indicada 60 centímetros, mas vejam que eu preciso trabalhar com o sistema internacional. Então é 0,6 metros, tá certo? 0,6 metros. O que a gente pode cancelar aqui? Metro, aqui, metro quadrado, né? Cancela com metro cúbico e sobra metros, tá? Então, vamos lá. Pressão no inferior da lata é de 10 a quinta newton por metro quadrado, mais 10 a terceira com 10 fica 10 a quarta, tá certo? 10 a quarta e 0,6 aqui na frente. 0,6, tá bom? E o que nós vamos ter aqui? Quilogramas, aqui não precisava ter cancelado, ó. Deixa aqui metros mesmo, esquece o que eu fiz aqui para ficar metro quadrado aqui. Então, eu terei newton por metro quadrado. Tá bom, gente? Aí, o que acontece? Para eu poder somar esses números, aqui eu tenho que ter a mesma base 10. Então, a pressão no inferior vai ser 10 a quinta newton por metro quadrado, mais 0,06 vezes 10 a quinta newton metro quadrado. Então, a pressão no inferior da lata é de 1, né? Aqui eu posso pôr 1, é neutro, 0,06 vezes 10 a quinta newton por metro
quadrado. Tá bom? Essa é a pressão no fundo da lata. E agora a pressão na superfície. Como é que eu vou calcular? Exatamente o mesmo ritual, gente. A pressão na superfície vai ser igual a pressão atmosférica mais dG. A única diferença é que eu vou pôr o H da superfície. Então, a pressão de superfície, 10 a quinta Newton por metro quadrado, 10 a terceira quilogramas metros cúbicos, vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui a diferença, vejam que é a única diferença. Ao invés da superfície superior estar a 60 centímetros, como a inferior, ela está a 40 centímetros. Gente, como essa é a única diferença, vocês façam a mesma operação que eu fiz aqui e é para vocês chegarem nesse valor aqui, ó, 1,04 10 a quinta newtons por metros quadrados, tá? E para finalizar, ele pede para que a gente calcule a variação de pressão, tá certo? Ele pede para a gente calcular isso aqui, pressão, variação de pressão. Cadê o que ele pediu? Ele fala que é a pressão na parte inferior menos a pressão na parte superior. Tá? Substituam direto os valores que a gente já tem, 1,06 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, menos 1,04 10 a quinta Newton por metro quadrado. A variação de pressão é de 0,02 10 a quinta Newton por metro quadrado, ou a variação de pressão, né? Vocês podem resolver isso aqui, transforma a base 10 em número inteiro, vai dar 202.000 newtons por metros quadrados, tá certo? Eu ando 1, 2 casas, virou 2. E as 3 casas que faltam, 4, 5, 1, 2 casas, 2, 3, 4, 5, tá? Resolvido então item A.